A aula de hoje, ela refere-se à continuação das aplicações das leis de Newton, prestando atenção agora na consideração sobre as forças de retardo, que são chamadas também de forças de resistência ou forças de arraste. Em uma das nossas aulas, inclusive, essa força já apareceu na resolução de um dos exercícios para entrega, tá? Então, qual que é? Vamos fazer uma conceituação geral. Né? Por que essas forças são extremamente relevantes? Porque no movimento dos corpos em geral, nos movimentos reais, né? Em geral eles acontecem em meios fluidos, não é isso? Então os movimentos acontecem no ar, por exemplo. Então, né, ou sob a ação de forças de contato. Então é necessário levar em consideração essas forças que se opõem ao movimento dos corpos. E como que a gente pode modelar essas forças matematicamente? Em geral, essas forças dependem da massa, dependem da geometria do objeto. Então, é muito comum, né, a gente pensar numa aerodinâmica, por exemplo, do objeto. Então, tem a ver com a forma, tem a ver com a área da seção transversal, a qual essa força atua, né? E tem a ver, obviamente, com o meio também em que esse corpo se move. Quando eu for representar essa dependência matemática, né? Essa dependência com o meio, ela está dentro dessa constante, que eu estou chamando de K minúsculo. E a característica mais importante é que essas forças são proporcionais à velocidade instantânea do corpo. Quando eu falo proporcionais, é proporcionais a alguma potência dessa velocidade. Então, em geral, experimentalmente, o que a gente observa é que para velocidades mais baixas, essas forças são tipicamente lineares com a velocidade, ou seja, a potência ali, em geral, é 1 para velocidades baixas. Para velocidades mais altas, eu já tenho que levar em consideração pelo menos uma potência ao quadrado. Então, né, em geral, esse comportamento vai ser dado para você. E essas forças, então, elas se opõem ao movimento instantâneo. Então, elas se opõem à direção da velocidade. Essa é a característica mais importante de prestar atenção, que é o sinal dessa força. Então, escrevendo uma expressão matemática geral, é o que está escrito aí de verde, né? A força de resistência em termos vetoriais, ela depende da massa, ela depende do meio, ela depende da velocidade instantânea do objeto. Essa força, né, ela foi direcionada, que ela está direcionada aqui, ela está na mesma direção do vetor unitário da velocidade, mas ela é sempre oposta a esse movimento instantâneo. Então, por conta disso, esse sinal de menos, que indica essa oposição. Vamos fazer mais uma aplicação, além daquele exercício que vai ser corrigido no momento da correção da lista de exercícios. E nessa aplicação, nós temos uma partícula de massa m, que está sujeita a uma força de retardo, dada por uma potência quadrática aí da velocidade, menos bv ao quadrado. Então, basicamente, se eu fosse representar o movimento dessa partícula, foi dada a essa partícula uma velocidade inicial, que eu vou chamar de V0, ela está aqui, por exemplo, numa superfície. E a única força atuante, então, é essa força de retardo que atua, né? Se eu for pensar na direção do movimento, a partícula está indo para frente, a velocidade seria sempre positiva, então a força atua para trás, contrária a essa velocidade. E ele, inclusive, fala de uma condição inicial importante, que é a posição da partícula inicialmente é 0. Então, vamos lá, pessoal. A gente parte sempre da segunda lei de Newton para resolver essa equação diferencial, que nos diz que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração do corpo. No caso, a força resultante é simplesmente a força de resistência, que vai ser igual a massa vezes dv dt. Então, eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem, em que eu tenho que separar, então, as minhas variáveis velocidade e tempo. Fazendo isso, mdv sobre v ao quadrado vai ser igual a menos b dt. Vou passar essa massinha dividindo para cá, e aí eu fico com uma expressão mais limpa da minha equação diferencial, já com as variáveis separadas. E então prossigo para a minha integração. Lembrando que os limites de integração para a velocidade são: ela parte de uma velocidade inicial e vai até uma velocidade final.
né? Você não vai colocar que essa velocidade final é zero, porque você pode ser perguntado de situações, isso aqui é uma expressão geral, né? Você pode te perguntar de uma situação intermediária ali em que a partícula ainda não parou, né? E o tempo vai de um tempo zero até um tempo t qualquer. Então, resolvendo as duas integrais são bastante simples, né? Resolvendo o lado esquerdo, eu tenho então uma integral de v a menos 2 dv. Essa integral ela equivale então a v a menos 1 sobre menos 1 nos intervalos aí, nos limites de v0 até v. Então, vai ser igual a menos b sobre m, t no intervalo de 0 até t. Continuando a resolução, então isso vai ser 1 sobre v nos limites de v0 até v, que é igual a menos b sobre m, t. Então, aqui vai ficar menos 1 sobre v menos 1 sobre v0 é igual a menos bt sobre m. Então, continuando a resolução, deixa eu adicionar mais um slide aqui. Então, continuando a resolução, eu tenho que 1 sobre v0 menos 1 sobre v é igual a menos bt sobre m. Vou isolar, então, a velocidade. 1 sobre v vai ser igual a 1 sobre v0 mais bt sobre m. Vou isolar, então, a minha velocidade. Então, eu vou ter que v vai ser igual a... Vou resolver essa equação aqui e depois inverto ela, né? Tirando o mínimo, isso vai ficar m mais bt v0 sobre m v0. Então, invertendo, eu vou ter que a velocidade vai ser igual a m v0 sobre m mais bt v0. Então, cheguei na expressão da velocidade, mas não é isso que pede, né? Eu preciso obter x de t. Então, eu tenho que continuar a minha integração, né? Então, nesse caso, eu vou para o meu passo 2, aqui, olha, que a velocidade, então, agora vai ser escrita por dx dt. Então, dx dt vai ser igual a m v0 sobre m mais bt v0. Então, dx vai ser igual a m v0 sobre m mais bt v0 dt. E aí, caminho, então, para a integração, onde os meus limites de integração vão ser posição inicial, x0, que ele fala que parte do repouso, se eu não me engano, que parte da posição 0, não é isso? Então, x0 ele define como 0, até uma posição x qualquer, e o tempo vai de 0 até um tempo t qualquer. Então, prosseguindo para essa integração, integral de dx vai ser igual a x, nos limites de 0 até x, então a gente vai ter que x menos 0 vai ser igual a... E aí eu tenho que prosseguir para essa integral aqui, ó, que eu vou representar de novo, como sendo m v0 sobre m mais bt v0. dt nos intervalos de 0 até t. Bom, então parei um pouquinho aqui para ver, né, esse processo da integração, que de novo vai ser uma integral simples, onde basta fazer a substituição, né? Então, se a gente chamar u de m mais b, né, chamar o denominador aqui de u de m mais b v0 vezes t, o du é b v0 dt. Então, na hora que eu for fazer essa integral, ela pode ser escrita como sendo o quê? Então, vai ficar lá x vai ser igual a m v0, pula da integral, vira uma integral de dt, eu substituo, e vira du sobre b sobre v0, e o denominador fica sendo o u. Então, vira uma integral de du sobre u, que é ln de u, né? Então, x fica sendo igual a m sobre b
ln de U nos limites de integração. Então, continuando a resolução, x vai ser igual a m sobre b, ln de U é o meu b mais b v0t, onde isso tem que ser de t igual a zero até um tempo t. Então, finalmente, a gente vai ter que x vai ser igual a b, m sobre b, que multiplica. Então, vamos lá. ln de m mais b v0t menos ln de m, né? Porque esse termo aqui vira zero, substituindo esse limite inferior. Então, eu cheguei à conclusão que x de t vai ser igual a m sobre b, ln do quociente, né? A subtração dos ln's é o ln do quociente, então vai ser m mais b v0t sobre m. Então, essa é a expressão geral para a posição da minha partícula nesse problema.